Ai, meu Deus. Boa noite a todos. Nós estamos, mais uma vez, nos reunindo para compartilharmos ideias da nossa Sagrada Torá, a parte mística da Torá, que é a filosofia mística, racídica e cabalística, sobre a festa de Pessach. Nós estamos em plena festa de Pessach. Já passamos pelos primeiros dias da festa. Nós estamos no primeiro dia de Rola Moed e já adentramos o segundo dia, hoje à noite. Como é sabido que pelo calendário judaico, a noite vem antes mesmo do dia. A véspera de cada dia é a comemoração de cada data judaica. Nós vamos falar hoje um pouco sobre aspectos místicos de Pesach e vamos começar por uma explanação do Rebbe a respeito de uma passagem da Torá que os egípcios eles amarguraram a vida dos judeus com argamassa e com tijolos. A pergunta que se faz, qual é a conexão entre a amargura e a argamassa e os tijolos? O sentido simples é de que, por meio do trabalho exaustivo, levando os judeus à exaustão, a vida judaica se tornou totalmente amargurada. Quando um ser humano tem dificuldades no campo físico, ele acaba sendo impedido de se dedicar à parte espiritual. Por isso, quando nós desejamos uma bênção um para o outro, nós desejamos que Deus possa nos abençoar material e espiritualmente. Por que não o contrário? Espiritual e materialmente, porque é uma condição básica e indispensável para podermos nos dedicar ao campo espiritual, que a parte física, que a parte material esteja razoavelmente equilibrada. Para nós podermos nos concentrar na parte mais elevada, temos que, pelo menos, providenciar com que assuntos básicos da nossa vida material estejam razoavelmente encaminhados. O aspecto místico do fato dos egípcios terem amargurado a vida dos judeus é que, normalmente, no ápice da história judaica, que foi exatamente quando foi construído na cidade de Jerusalém o primeiro e o segundo templo, os judeus edificaram uma casa para Deus. Apesar de que Deus está em todo lugar, mesmo assim, há um conceito de uma revelação exclusiva, especial de Deus, chamada de Shekhinah, presença divina. Essa revelação singular, ela consegue adentrar o âmbito dos parâmetros de espaço e tempo, e ela se reveste no físico e material, apesar de não num corpo, mas ela está presente nesse mundo. E os judeus, eles se empenharam em colocar tijolos para construir uma edificação, uma moradia para Shekhinah. Qual era o aspecto dos egípcios que amarguraram a vida dos judeus? Porque eles obrigaram os judeus a construírem fortalezas para o faraó, em hebraico, Paró. O que significa isso? Paró era o antagonismo à santidade.
Paró era o antagonismo a Deus. Ele conhecia Hashem, mas mesmo assim, de uma forma cínica, ele demonstrava pouco caso, indiferença, até desconhecer Deus, quando sim, ele conhecia por outros poderes antagônicos à santidade, como é sabido que no equilíbrio de forças, mesmo as forças antagônicas à santidade conhecem da onde vem a luz, conhecem a verdadeira fonte da luz. Então, Paró, que era o antagonismo a Hashem, a unicidade de Deus, ele era um ídolo, não só ele, Paró era um ídolo, como na antiguidade, como dissemos anteriormente, os seres humanos gostavam de idolatrar outros seres humanos. Então, Nimrod, na época de Abraão, era considerado uma divindade, uma deidade. Júlio César, na época dos romanos, era considerado praticamente uma divindade, tão famoso que ele era. E assim, tantos outros nomes, inclusive o homem mais famoso que foi transformado num ídolo, uma verdadeira idolatria, é o próprio JC, o Yeshua Notzri, Jesus o Nazareno. Ele é considerado a mais clássica de todas as idolatrias sob forma de ser humano. E o Paró era o antagonismo de Deus. Então, o que os egípcios fizeram? Obrigaram o povo que intrinsecamente é ligado a Deus e à verdadeira espiritualidade a construírem, a confeccionarem tijolos para edificações que servissem para o antagonismo a Deus. Deus nos livre. E realmente esse foi o aspecto místico da amargura do povo de Israel. O que é um tijolo? Tijolo é barro, argamassa, que é colocado no fogo, ele é aquecido, um formato, né? Um formato específico, ele vira uma unidade básica para a construção. E esse, na verdade, é o trabalho do povo de Israel, fazer tijolos, pegar a massa, a argamassa desse mundo, colocar no fogo, que significa a vitalidade, a vibração da devoção a Deus, a espiritualidade plena que envolve luz, calor e vibração, e canalizá-la para a santidade, toda essa materialidade. Na época presente, os judeus também estão se ocupando com tijolos, assim como eles usaram na construção do Beit HaMikdash. Como eles estão fazendo? Estão transformando o aspecto material do mundo em espiritualidade, divulgando particularmente a mística do judaísmo, como estamos fazendo exatamente nesse momento. Então, os judeus sempre procuraram construir tijolos, e quando a vida deles era amargurada, quando os forçavam a construir tijolos para aspectos e assuntos antagônicos à santidade. O nosso trabalho é, sim, construir tijolos. E o principal aspecto do tijolo, o que separa a argamassa de um tijolo, é o aquecimento. O aquecimento endurece o tijolo, tira toda a sua umidade e deixa o tijolo exatamente no formato para ser uma unidade de construção, para poder construir uma edificação. É isso que fizeram no passado em relação ao primeiro templo, o segundo templo, e é isso que estão fazendo atualmente para agilizar ao máximo o processo irrefreável da revelação do Mashiach, quando uma das incumbências desse último rei da dinastia do rei Davi, da casa real, que vai ser o maior líder de todos os tempos, não somente vai liderar o povo de Israel, mas também haverá de orientar e instruir toda a humanidade como servir de todo o coração a um único Deus,
um Deus indivisível, um Deus infinito, um Deus como fonte inesgotável de santidade e inspiração. Esse é o trabalho do Mashiach. E esse é o trabalho que estamos fazendo nesses últimos momentos, momentos derradeiros do exílio da Galut. Como o Rebbe costumava explicar, a palavra clássica em hebraico para exílio é Galut, Galut, mas existe uma outra palavra também, chamada de Golá. Golá é a mesma coisa que Galut. E a palavra redenção é Geulá, é a mesma palavra que Golá, só que tem um Aleph a mais. Esse Aleph é Aleph de Echad, de Aleph de Elohim, de Deus, Aleph da raiz semântica de Aluf, Alufo Shel Olam, o comandante do mundo. E esse Aleph, ele já está presente no exílio. Deus já está presente no exílio, mas de uma forma oculta. E cabe a todos nós revelar o Aleph da Golá, da Galut, da Golá, e transformar a palavra Golá em Geulá. E Geulá significa exatamente redenção. Uma outra ideia do sofrimento pelo qual os judeus passaram lá na antiguidade da nação do Império Faraônico foi o decreto que o Paró ordenou às parteiras fazerem. Graças a Deus, elas não fizeram, mas ele ordenou que os filhos varões, os meninos, fossem jogados no mar e as meninas fossem deixadas para viver, viveriam diferentemente dos meninos que morreriam. Tudo isso porque os conselheiros e feiticeiros do Paró, eles viram nas suas consultas espirituais que uma pessoa se levantaria do povo de Israel, enfrentaria o Paró e acabaria destruindo o reino faraônico. Realmente esse foi Moshe. Então o Paró, com receio de que isso acontecesse, ele procurou eliminar, afogados no rio Nilo, todos os meninos nascidos entre os judeus. E as meninas foram deixadas vivas. Então explica o Rebbe de que o decreto em relação às meninas foi pior do que os meninos, porque os meninos, se morressem no Nilo, eles seriam somente destruídos fisicamente, mas as meninas, quando o Paró disse às parteiras para deixá-las viver, significa deixá-las viverem entre as mulheres egípcias, entre a civilização e a cultura egípcia, que era a cultura do antagonismo a Deus, do antagonismo à santidade. Então, a ideia, o decreto das meninas era pior, porque o decreto das meninas não envolvia a morte física, e Deus nos livre uma morte muito mais desastrosa, uma morte muito mais terrível, que era a morte espiritual, a vida entre os egípcios na sociedade egípcia. Graças a Deus, esse decreto não se materializou, porque, por um lado, as parteiras que lideravam centenas ou milhares de outras parteiras não cumpriram com as ordens do Paró, e depois alegaram uma pequena desculpa, e também há uma ideia de que todos os meninos que foram jogados ao Nilo, eles foram milagrosamente salvos. Por isso que, na travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel falou, Ze Keili veio. Esse daqui, ele estava apontando para o anjo de Deus que eles estavam vendo naquele momento. Ze Keili, esse é meu Deus. Não a referência ao anjo, mas a quem o anjo estava representando que era Deus. Por quê? Porque muitos daqueles que atravessaram o Mar Vermelho
eram as mesmas crianças que foram jogadas no Nilo e que desceu ao Nilo direto dos céus um anjo de Deus e salvou essas crianças e procurou sustentá-las e alimentá-las para elas se salvarem desse decreto terrível. Na hora da travessia do mar, eles disseram: Zequeli, esse é meu Deus. Esse anjo de Deus, ele é familiar. É o mesmo anjo de Deus que me salvou a vida quando eu era pequeno, lá no Nilo. E eles reconheceram esse anjo de Deus. Hashem se revelou por meio de um anjo. Não era Hashem, mas era um anjo de Deus. Muito bem. Uma outra ideia que nós temos também da festa de Pêssar, da história da escravidão do Egito, era que 70 almas desceram ao Egito, como está escrito no comecinho do livro de Êxodo, o Sefer Shemot. 70 almas, mas se nós formos contar, elas não eram 70 almas, elas eram 69, 69. Então, há uma versão que o patriarca Yaakov também foi contado. Na verdade, eram 69 com o patriarca Yaakov. E também foi contada uma menina que estava nascendo, estava surgindo. A sua mãe deu à luz a essa menina quando estava entrando no Egito, já nas paredes da primeira cidade do Egito. Era a Yocheved. Normalmente as mulheres não são contabilizadas na Torá, porque elas estão acima da contabilidade. A contabilidade envolve limites e a espiritualidade feminina se revela acima dos limites desse mundo. Por isso que a mulher tem a capacidade de fazer gerar um clone, um outro ser humano que sai dentro do seu ventre. O homem, por mais que ele participe da fecundação, não é dentro dele que sai o novo ser humano, mas sim dentro da mulher. A mulher, ela se assemelha a Deus nesse aspecto mais ainda que o homem, porque Deus criou o homem e a mulher também cria o homem. Ela cria os seus descendentes, dando à luz a uma nova vida, uma criança que vem surgir no mundo. Então, excepcionalmente, essa menina foi contada também, que era a Yocheved. Por que ela foi contada? Porque ela era uma mulher que, ao mesmo tempo que se revelava acima do mundo e acima dos números, ela estava ligada intrinsecamente ao maior líder de todos os tempos, até o Mashiach, que é o próprio Moshe Rabbeinu. A Yocheved, mãe do Moshe Rabbeinu, ela nasceu quando estavam descendo para o Egito. E a ideia aqui, que por divina providência, por que aparece o número 70? O número 70, ele envolve os 7 atributos emocionais e também a plenitude, que é o número 10. O número 10 vezes os 7 atributos emocionais, eles são aperfeiçoados até a plenitude, até eles serem completos e plenos. Então, 70 é o número das almas que originaram o povo de Israel ao descerem do Egito. Esse povo só vai ser chamado de povo efetivamente quando sair do Egito, sair da escravidão. Então, na verdade, a ideia da plenitude é aquela que envolve desde o ancião, do maior ancião do povo, que era o patriarca Yaakov, até uma criança. Uma criança é fundamental para a estrutura de uma sociedade. Uma sociedade sem crianças é uma sociedade, Deus nos livre, morta, sem perspectivas, sem futuro. A criança é a promessa de um futuro melhor. Quando Moshe Rabbeinu foi receber a Torá de Deus no cume do Monte Sinai, Hashem perguntou a Moshe: Moshe, quem você vai me apresentar como fiadores para bancar essa transação, que é o fato de eu estar doando o meu conhecimento infinito para vocês? Aí, Moshe Rabbeinu invocou os patriarcas. Hashem falou: não concordo. Aí Moshe invocou os profetas de todos os tempos. Hashem falou: não concordo. Então Moshe invocou
todos os tzadikim, os homens justos, iluminados de todos os tempos. Hashem também não concordou, até que Moshe teve a feliz inspiração de invocar as crianças. As crianças são o verdadeiro fiador dessa negociata, dessa negociação, que é a transmissão da Torá. Por quê? Porque as crianças sendo educadas dentro de um caminho de espiritualidade, de ética, de moral, de valores da família e de equilíbrio emocional, etc., elas são a maior garantia da continuidade, da perpetuação e da transmissão desses valores em todas as épocas. E é exatamente isso que Hashem quis que Moshe oferecesse. Hashem concordou e disse: agora sim, você me apresentou fiadores, fiéis, fiadores verdadeiros, que possam afiançar essa transação, que é o repasse da sabedoria infinita minha, do divino, para os pobres mortais, para os seres humanos. A educação judaica, a educação dos valores, de uma geração para outra, de pais para filhos, de mestres para alunos. Mais uma ideia, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a própria festa de Pesach. Já falamos aqui que Pesach normalmente na Torá é chamado de Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos. O nome Pesach vai surgir bem mais tarde. Ele é emprestado do Cordeiro Pascal, aquele cordeiro, aquele carneiro que foi oferecido para Deus na véspera da saída do povo de Israel do Egito. Só recapitulando a história que já dissemos anteriormente, após a 9ª praga, a morte, a praga da escuridão, Hashem instruiu o povo de Israel por meio de Moshe que pegasse o carneiro, que era uma divindade egípcia, porque no mês de Nissan, no zodíaco paira o signo de Áries. Áries é um bode, uma cabra, um carneiro, e eles acreditavam, os egípcios, que nesse período, e lá na antiga civilização faraônica, que o carneiro era a retratação física dos deuses que compunham no zodíaco a constelação de Áries, e que era dominante lá na terra do Egito, etc., por alguma configuração do zodíaco, da astrologia, etc. E Hashem pede que o povo de Israel pegue o carneirinho e amarre a pata do carneirinho na perna da cama de cada lar e de cada residência judaica. Os egípcios perguntaram: o que você está fazendo com o nosso Deus, com a nossa divindade? Os egípcios já estavam sem reação, porque eles foram bombardeados com 9 pragas. Eles estavam praticamente sem reação. Aí os judeus falaram para os egípcios: nós vamos pegar o carneirinho dentro de 4 dias, antes de sairmos do Egito, e nós vamos oferecer para o único Deus, para o Deus único, todo-poderoso, o Deus infinito, que não tem cara, não tem semblante, não tem corpo, está acima do tempo e do espaço, da matéria e do espírito, o Todo-Poderoso. Na verdade, os egípcios podiam reagir, eles não fizeram absolutamente nada. Esse foi um verdadeiro milagre, porque alguma reação ainda poderiam ocasionar, tanto que, posteriormente, eles saíram em perseguição dos judeus, a mando do Paró. E, naquele momento, houve um grande nível de anulação do povo de Israel. Vejam só, 2 aspectos do nível de anulação. O primeiro nível de anulação é das nações do mundo, encabeçadas pela potência mundial da época, que era o antigo Egito faraônico. As 10 pragas quebraram a coluna, né, a espinha dorsal da civilização egípcia, foi rompida totalmente com essas 10 pragas.
Então, houve um processo de anulação, de nulificação da civilização faraônica, justamente por meio das 10 pragas. O povo de Israel conseguiu um nível de autoanulação quando ele pegou o Deus dos egípcios, que era o carneiro, e o sacrificou, e ainda avisou os egípcios que haveria de sacrificá-lo 4 dias depois, e realmente assim ele o fez, sacrificando para Hashem, o Todo-Poderoso. Há um Midrash, conforme já explicamos aqui, há um Midrash, uma explicação complementar do Talmud, que diz o seguinte, que o anjo acusador chegou para Deus mostrando na travessia do Mar Vermelho, mais na frente, mais atrás os egípcios, e mais à frente os judeus e os outros povos, e naquele momento, o anjo acusador apontou primeiramente para os egípcios, dizendo, esses são idólatras. Depois apontou para os judeus e falou, e esses também são idólatras. Então, por que o Senhor Todo-Poderoso vai abrir as águas para os judeus e vai fechá-las em cima dos egípcios, os escaldando e os afogando? Então, Hashem mostrou a cena dos judeus amarrando a pata do carneirinho no pé da cama e declarando solenemente para os egípcios que haveriam de sacrificar esse carneiro para o Todo-Poderoso. Nesse momento, o povo de Israel conseguiu um grande nível de autoanulação, se arriscando, mas com plena confiança em Deus, de que uma orientação divina jamais seria maléfica ou prejudicial, que as ordens de Deus só trariam luz e mais luz na vida de cada qual, de cada um do povo de Israel. Nessa época da pandemia, nós passamos para também 2 níveis de autoanulação. O primeiro nível de autoanulação é que a humanidade inteira está totalmente anulada por um micro-organismo e que todas as atenções estão convergidas para uma solução que imediatamente refreie e detenha a níveis impressionantes pelo contágio, etc. Então, hoje mais do que nunca, a humanidade está se voltando mais para o lado espiritual, está temerosa, está sentindo as suas próprias limitações. O mesmo ocorre com o povo de Israel, porque dessa vez, na última redenção, o povo de Israel não está separado das outras nações, muito pelo contrário, ele está irmanado com todas as nações e passando pelas mesmas provações e pelo mesmo teste de confiança em Deus. Então, as pessoas perguntam, estão à procura, eu estava recebendo agora, não pude responder simultaneamente a nossa aulinha, eu estava recebendo uma mensagem de alguém desesperado, porque a enteada estava com Covid, é uma criança, perdeu o olfato, o paladar, e está com problemas, ele está à busca de alguma solução. Ele foi procurar não só os médicos, mas foi procurar também o rabino. Então, a nossa receita para nós superarmos essa fase tão difícil que ressalta os nossos temores, as nossas limitações diante de uma pandemia, de uma doença contagiosa que está se expandindo rapidamente, é voltarmos mais para o nosso Deus. Com certeza absoluta, isso não é mera obra do acaso. Hashem, o Todo-Poderoso, está nos testando. Ele quer ver quanto nós confiamos nele. E a maior prova é que não há regra. Há pessoas, outro dia me encontrei, alguns dias atrás, com um senhor de 88 anos, que foi contagiado, fez o tratamento e ficou 100% zero bala e está totalmente recuperado. É claro que ele fez o tratamento precoce, não sei se ele chegou a tomar a vacina, etc., mas ele está recuperado. E a gente sabe de casos, essa pandemia, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe condição
social, socioeconômica. Nós sabemos que também, entre os poderosos, também há muita gente que já se foi tragada pela pandemia. Então, Hashem está mostrando o quê? Que nós somos limitados e que a única conclusão que nós tiramos dessa história toda é que não chegamos a conclusão nenhuma. Isso é o verdadeiro nível de autoanulação. Mas não basta simplesmente nos autoanularmos. Precisamos dar um passo à frente. O povo de Israel se autoanulou pegando o carneirinho, que era a divindade dos egípcios, e o sacrificando para Deus. Mas houve esse segundo passo. Não somente pegar o carneirinho, provocando os egípcios e dizendo que vai pegar a divindade deles, o ídolo, a idolatria deles, e sacrificar. Eles, de fato, sacrificaram a Deus. Então, aqui o nosso pedido, em relação a uma época tão difícil que nós temos que nos restringir às quatro paredes da nossa casa, e a solução não é simplesmente o isolamento social. O Brasil não tem condições para isso. Deus nos livre, o Brasil pode vir a quebrar. E como que todos fazem para conseguir o seu sustento, o seu alimento do seu dia a dia, com trabalho, com salário, etc. Se as pessoas forem impedidas de trabalharem, não vão poder trazer o alimento, a comida para se alimentar, e o pão, e o... não, agora estamos em Pessah, a matzá, e o leitinho das crianças, etc. Então, na verdade, Deus está mandando uma mensagem bem clara. Ele quer que nós confiemos nele. Ele que provém o sustento. Não é trabalhar nesse lugar, naquele lugar, fazer esse bico, fazer aquele biscate, fazer isso, fazer aquilo. Não é investir na bolsa, não é conseguir uns trocadinhos. Nós temos que confiar em Deus. Hine loyanum veloishan shomer Israel. Eis que não cochila e não dorme o guardião de Israel, aquele que protege não só Israel, mas a humanidade inteira. É sabido que o profeta Jonas, famoso Jonas e a baleia, só que a baleia não era baleia, era um peixe gigantesco, não era um mamífero. O profeta Yoná, ele quis fugir de Israel, quis pegar um barco. Ele quis fugir do Wi-Fi. Ele tinha lá a profecia, tinha a internet divina. Ele pensou, todos os profetas só têm a revelação de Deus dentro de Israel. Entre parênteses, houve uma única exceção, que foi o profeta Ezequiel. Ele profetizou na Babilônia. Mas com a exceção do Ezequiel e Ezequiel, todos os outros profetas, eles tiveram a inspiração profética na terra sagrada de Israel. Então, Yoná, o profeta Jonas, pensou, Deus está querendo, ele já me deu a ordem para ir para até Nínive em hebraico, uma cidade gigantesca, tinha parece que 1.200.000, 1.500.000 pessoas. Na época, na antiguidade, era uma cidade grande, né? E pediu que os admoestasse para eles fazerem tchuvá, para eles se arrependerem e se voltarem para Deus. E Yoná falou, não vou fazer isso não. Vai que eles fazem tchuvá, aí Deus vai falar, tá vendo? Tá vendo? Até o pessoal de Nínive, que não são judeus, eles se voltam para mim. Esse povinho daqui difícil, que é o povo de Israel, que são teimosos, fica insistindo aí em pisar na bola. Yoná não ia deixar dar essa deixa para Deus, esse argumento. O que ele fez? Ele falou, não, eu não vou lá para Nínive, não. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma boa desculpa para Deus não falar mais comigo, porque ele só se revela na terra de Israel. Eu vou sair do alcance do Wi-Fi. Vou pegar o primeiro navio e vou me embora de Israel. Aí Deus não vai se revelar para mim. Eu não vou ter que dar satisfação para Deus, porque eu não fui para Nínive, e vai dar tudo certo. Ele também não vai falar, tá vendo, tá vendo? Então, o que Yoná fez? Ele foi embora. E Hashem fez que ele foi jogado, uma tempestade, foi jogado do navio, foi engolido por um peixe, depois foi engolido pelo Leviatã, aquele peixe gigantesco, depois ele foi expelido,
depois ele foi parar num lugar desértico, com um sol muito forte. Deus fez crescer um quicaion, uma árvore lá, uma alfarrobeira, alfarroba, e aí veio um verme, comeu todo o quicaion, e a água... Ele ficou desesperado, e aí Hashem falou para Yoná, você está chorando, você está preocupado, porque uma arvorezinha foi destruída, aquela que te servia de sombra? Você está preocupado com uma arvorezinha? E eu, que tenho que me preocupar com toda a humanidade, e Ninvé, que tem tanta gente boa que quer se arrepender e quer voltar para Deus, aqui um pequeno, já abri um parênteses, agora eu vou abrir um colchetes. Existe uma versão de que o rei de Ninvé é o próprio Paró. Ele sobreviveu ao fechar das águas do mar, e ele viveu durante muitos anos entre Moshe Rabbeinu e o profeta Jonas, Yoná, há mais ou menos uns 800 anos, mais ou menos. Então, há uma ideia de que o Paró ele viveu muito, inclusive para ser o rei de Nínive, de Nínive, e se arrepender totalmente, ainda induzir a cidade inteira, que era uma cidade-estado, um país, uma nação, a se arrepender e se voltar para Deus. Ou seja, Hashem é o Hashem, claramente, pelo livro de Yoná, de Jonas, Deus não é o Deus exclusivo do povo de Israel. O povo de Israel tem uma função de ser o interlocutor na mensagem de Deus para todos os povos, mas ele é um representante. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu, quando estava no Monte Sinai, e o povo começou a pecar com o bezerro de ouro, Hashem falou, desce do monte, porque você não tem mais o que fazer aqui. O povo está pecando. Realmente não tinha sentido em Moshe continuar lá no cume do monte, já que ele representava o povo de Israel. Então, o relacionamento do povo de Israel com Deus e do povo de Israel com as nações do mundo é intrínseco. Então, Hashem, ele quer que nesse momento de pandemia, desse momento que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, porque estão inseguras, estão com medo de morrer, ou estão com medo de serem entubadas, ou estão com medo de irem parar no hospital, hospitais que muitas vezes no Brasil não tem condição nenhuma, não é só problema da época da Covid. Há 10 anos atrás eu já vi entrevistas, reportagens que tem muitos hospitais no Brasil que não tem nem esparadrapo, nem band-aid, nem aspirina, não tem nada. As pessoas ficam nos corredores, etc. O sistema médico hospitalar já está bem deficiente há muito tempo. Não é por conta nem do Bolsonaro e nem da Covid. Só que a coisa piorou. Já estava ruim, ficou um pouco pior. Mas nesse momento, a fé e a confiança fazem muita diferença. Fazem muita diferença. Um menino estava na câmara de gás. Nos chuveiros de Auschwitz, do campo de concentração, em vez de sair água, já estava saindo gás. Esse menino se concentrou e pediu, pelo amor de Deus, para Deus salvá-lo da morte certa. Todas as pessoas dentro daquele recinto caíram mortas, asfixiadas pelo gás. Só que o menino ficou por trás dos corpos caídos de todo mundo. O gás é quente, ele sobe. Fizeram uma camada de oxigênio por debaixo dos cadáveres de outros judeus. O menino se salvou porque ele ficou por baixo de todos os cadáveres e o gás não chegou até as narinas dele. Ele se fez de morto e levaram ele para fora, e na primeira oportunidade ele foi se afastando até se livrar de tudo aquilo. Está escrito no Talmud que nós não devemos perder as esperanças, nem mesmo se uma espada está encostada no nosso pescoço, prestes a nos decapitar. Não podemos perder a esperança em Deus. É isso que aconteceu com Moshe Rabbeinu. O Midrash fala que os soldados do faraó interceptaram Moshe quando estavam perseguindo por ele ter morto um egípcio, um soldado egípcio na defesa de um judeu, e chegaram a usar a espada para decapitar o Moshe. Só que houve um milagre, e o pescoço e ombros de Moshe viraram pétreos, se formaram pedra, e a espada acabou se quebrando no pescoço do Moshe.
Naquele momento, ele teve plena confiança em Deus. E nós não devemos desistir da salvação divina. A confiança é mais do que a fé. Fé é a plena consciência de que existe um sistema de recompensa e castigo, que Deus recompensa alguns e castiga outros. Confiança é muito mais. A pessoa pode ser o maior picareta do mundo, uma pessoa totalmente pecadora, mas se ela finca o pensamento no único Deus e tem certeza absoluta de que esse Deus é o suficientemente grande e piedoso para recompensar tanto aqueles que merecem como aqueles que não merecem. Mas qual é o mérito daqueles que merecem para serem recompensados? Um único mérito: a confiança em Deus. E é o suficiente para o maior picareta do mundo ser salvo pela mão divina. A confiança em Deus. Fincar o pensamento em Deus. Muito bem, essas são algumas lições. Do Seder de Pesach, nós aprendemos muita coisa. Nós temos a Haggadah de Pesach, o Seder de Pesach. Todas as fases do Pesach estão ligados a aspectos das revelações de Deus nos mundos espirituais. Cada palavra é milimétrica. Existem vários costumes, mas o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele fez questão de montar uma Haggadah, um livro de relatos da noite do Seder, baseado na Kabbalah do Arizal, que cada palavra lá é milimétrica. Os 4 filhos, a pergunta dos 4 filhos, representam a pergunta dos 4 tipos de judeus. E tem o Rashá, o perverso, tem o Chacham, o sábio. O perverso, na verdade, a Haggadah vem consolar e esclarecer as dúvidas de cada um. O perverso também está lá presente. O Rebbe falou que tinha um 5º filho. O perverso, ele é perverso, mas ele está presente na noite de Pesach. O pior caso é o 5º filho, aquele que nem presente está. O perverso ainda tem chance de ser recuperado, porque ele dá as caras. A pior coisa que pode ter é não dar as caras. Enquanto a pessoa é ruim, mas ela interage, ela pode melhorar. Agora, se a pessoa não é tão ruim assim, mas ela não interage, essa pessoa está comprometida. Ela não pode sofrer boas influências boas e positivas, porque ela não interage. Então, na verdade, a ideia é da interação, de estarmos sempre juntos. Então, muitos aqui estão isolados, mas graças a Deus, hoje em dia, Deus deu o recurso da internet. Não é a mesma coisa que uma aula presencial, que o contato presencial, mas é um quebra-galho, e é um quebra-galho bom. Dizem que a internet tem esse paradoxo. Ela consegue afastar os aproximados. Hoje em dia, dentro de uma casa, as pessoas mal se falam, ficam o tempo todo mexendo no celular, né? E afastam os próximos, mas sem a capacidade de aproximar os afastados. Essa live desse Zoom aqui, ela é para o Brasil todo. Nós temos representantes de quilômetros e quilômetros de distância das cidades mais longínquas. Na verdade, o Baal Shem Tov falava que onde está o pensamento da pessoa, é lá que ela se encontra. Então, não pensem vocês que vocês estão distanciados por centenas de quilômetros desse gigantesco Brasil. De jeito nenhum. O nosso pensamento está concentrado nessa aula, então todos nós estamos juntos nessa sala, que não é só uma sala virtual, é uma sala espiritual. Nesse momento, as nossas almas estão unidas. Não é só a internet é só uma representação. Todas as nossas almas estão unidas, porque onde está o pensamento de uma pessoa, é lá que ela se encontra. Por isso, nós temos que ter os nossos pensamentos sempre localizados em assuntos bons e positivos. A recíproca é verdadeira. Se a gente pensa em coisas ruins, em coisas negativas, como disse o Yosef Marmon, a internet é um mero detalhe. Exatamente. Então, a internet, quando a gente pensa em coisas ruins, a gente acaba se colocando em assuntos negativos. A alma segue, o pensamento é o meio de transporte da alma. Vamos transportar a alma sempre para aspectos bons e positivos. Algo interessante que tem na Haggadah de Pesach, a gente dá uma resposta para o Chacham, o sábio, para o Rashá, para o perverso,
para o tam, para o ingênuo e para aquele que não sabe perguntar. E a ideia é de que o Rashá, a gente fala o seguinte, olha, porque ele falou, o que vocês estão fazendo aí? Como quem diz, eu sou eu, vocês são vocês, o que vocês estão fazendo aí? Ele se excluiu da maioria, se excluiu da interação, da interatividade. Então falaram para ele, Rashá, está escrito lá que embotam os dentes dele, que quebram os dentes dele no aspecto figurativo, quebram os argumentos dele, quebram a arguição, a argumentação dele. Dizem o seguinte, se você tivesse no Egito, você não seria salvo. Então, na verdade, toda a ideia da Agadá é consolar as pessoas, é solucionar os problemas dela. Ele está falando uma coisa grave aqui, o que é? Uma coisa negativa, se você tivesse no Egito, não seria salvo? Não. Então, o Rebbe explica o seguinte, que os judeus que não quiseram sair do Egito, eles não saíram. Eles acabaram perecendo na praga da escuridão e foram enterrados na praga da escuridão. Agora, os judeus que sim quiseram sair, mesmo aqueles que estavam no nível espiritual mais baixo, conseguiram sair. E então, mas o que aconteceu? Houve a entrega da Torá no Monte Sinai. A entrega da Torá é uma divisória de águas. A partir da entrega da Torá, todo e qualquer ser humano, por extensão, pode ser alcançado por Deus, mesmo aquele que se antagonize a Deus. Por quê? Porque Deus se revelou à humanidade por meio da entrega da Torá. Antes da entrega da Torá, essa explicação, perverso, se você tivesse no Egito, você não seria redimido, mas nós temos uma boa notícia, já que você se encontra presentemente entre nós, você também foi redimido, porque você está no período após a entrega da Torá, onde Deus se revelou para o mundo e Deus possibilitou com que todo e qualquer ser humano pudesse se conectar com ele. O povo de Israel por meio das 613 mitzvot da Torá e as nações do mundo por meio das 7 leis universais de Bnei Noach, dos filhos de Noé, e as suas ramificações. Dessa forma, nós nos conectamos com Deus e dessa forma nós conseguimos tanto a sermos redimidos, a nossa redenção individual, como a nossa redenção coletiva, que é justamente por meio da Geulah, da redenção total e incondicional com a revelação do Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Na Haggadah, uma pergunta que se faz, por que nós não fazemos uma brachá, uma bênção, sobre a mitzvah do relato da história da saída do Egito? Assim como nós não fazemos uma bênção anterior ao Birkat Hamazon, a bênção de ação de graças. Aqui eu estou me referindo a 2 mitzvot da Torá, tanto o relato da saída do Egito, a história da saída do Egito na noite de Pesach, principalmente a primeira noite, que foi o último sábado à noite, também no domingo à noite, e também o Birkat Hamazon. Por que não se faz brachá sobre essas mitzvot? Em geral, mitzvot da Torá, nós fazemos uma bênção anterior, que é Baruch atah Hashem, bendito sejas tu, Hashem Elokeinu melech olam, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que Asher Kidishanu, que nos santificou e nos ordenou sobre essa mitzvah, sobre aquela mitzvah. Então, explica o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele explica que o próprio relato da história da saída do Egito é uma verdadeira bênção, porque é uma fonte de inspiração. Ela própria é uma bênção, e não se faz uma bênção sobre outra bênção. Birkat Hamazon também é chamada de bênção de ação de graças após as refeições. Também é uma bênção. Então, não se faz uma bênção sobre outra bênção. Então, nós vemos na ideia de Pesach, que é, como nós falamos anteriormente, Pesach vem do verbo passar, que o anjo pulou a casa dos judeus na morte dos primogênitos. Os judeus tingiram com o sangue do cordeiro os umbrais das portas de suas residências, e o anjo de Deus pulou a casa dos judeus. E esse verbo pular em hebraico é passar. Tem o sotaque aí de alguns sotaques regionais,
que passar também fica passar, né? Passar. Então, o anjo pulou a casa dos judeus. Em inglês, a festa de Pêssar não é chamada de Páscoa. Não tem nada a ver com a Páscoa cristã. A gente chama Páscoa judaica, é um termo meio infeliz, porque não tem nenhum parâmetro de comparação com a Páscoa do cristianismo. Pêssar não tem absolutamente nada a ver. Mas os americanos traduziram melhor. Eles traduziram Pêssar como Passover, passar por cima. Passover é o nome de Pêssar em inglês. Passover, passar por cima. Porque o anjo passou por cima. Qual a ideia de dar um pulo, um passo a mais? É, na verdade, nós evoluirmos. Às vezes, nós temos que, em vez de andar, temos que dar um pulo. Quando o ônibus está quase saindo, a gente está na fila de espera do ônibus, e o ônibus está lotado, então está quase saindo, se a gente não der um pulo e se agarrar lá num cano do ônibus, lá no pegador da mão, lá, a gente acaba perdendo a viagem. Às vezes a gente tem que dar um pulo para não perdermos a viagem. Toda essa ideia do pulo de Pêssar, saltarmos, como falamos na aula anterior, saltarmos para o infinito. E isso se faz como? A partir do outro significado da palavra Pêssar. Pêssar é formado por duas palavrinhas. Pé, sar. Pé, em hebraico, significa boca. Sar, com sin, é falar. O sin e o samer se alternam muitas vezes. Então, a ideia é de Pêssar, aquela boca que fala o relato sobre a história da saída do Egito. É antiquíssimo e, ao mesmo tempo, atualíssimo, porque Deus, ele é eterno, ele está acima do tempo e do espaço. 3.333 anos para ele não é nada. A atualidade da festa de Pêssar. Nós conectados com o passado, o presente e com a promessa de um futuro melhor. As pragas abateram o povo de Israel. Desculpa, os egípcios. As pragas abateram os egípcios. E o povo de Israel ficou sensibilizado com elas também, vendo a grandeza de Deus. Há duas ideias porque Deus puniu o faraó. Uma porque ele merecia e outra para que o povo de Israel contasse essa história para a posteridade, como fonte inesgotável de inspiração em relação à grandeza de Deus, do Todo-Poderoso. As pragas abateram os egípcios, Deus chegou a endurecer o coração do faraó, tirou o livre-arbítrio dele. O faraó ordenou que os egípcios fossem perseguir os judeus. O faraó foi na frente, junto com os egípcios. As águas do mar se fecharam em cima dos egípcios. Houve um verdadeiro tsunami, um maremoto de águas escaldantes, onde os egípcios foram cozidos, foram escaldados pelas águas do fechamento do mar, etc. E um único sobrevivente de tudo isso foi o próprio Paró. O Paró, que Deus tirou o livre-arbítrio dele, nesse momento, debaixo das águas, quase morto, quase afogado, quase escaldado, ele se arrependeu. E ele se ligou a Deus. Por isso, ele sobreviveu. O único ser humano que sobreviveu ao fechar das águas do mar. Nada como o retorno a Deus. Então, a gente está falando de pandemia. O Paró sobreviveu ao fechar das águas. Com certeza, nós vamos sobreviver também a essa pandemia. No Brasil, há 11 milhões de infectados. Só que o Brasil tem 211 milhões de brasileiros. 200 milhões de brasileiros não foram infectados. Vamos rezar para Deus que nós continuemos fazendo parte da maioria absoluta, 95%. E se Deus quiser, não será infectada. Mas qual é o divisor de águas? Qual é o fator que fará a gente sobreviver, mesmo depois que as águas do Mar Vermelho se fecharam, com toneladas e toneladas de volume de água em cima das nossas cabeças? Com fé e confiança em Deus, se ligando ao infinito, se ligando a Deus. Por isso, a nossa esperança é que se pensa que a boca fala, Pêssar,
a boca fala e relata dos grandes feitos de Deus. Esse peça realmente nos inspire o suficiente para que já venha a redenção, já venha a Geulah, já venha a revelação do Mashiach, o mais rapidamente possível. Ninguém vai se lembrar nem de Covid, nem de coronavírus, nem de política, nem de STF, nem das baboseiras que tem por aí na mídia, coisa e tal. Ninguém vai mais se lembrar de nada, porque o impacto de Mashiach vai ser tão grande e não vamos mais ouvir de outras notícias, porque elas não vão mais importar, pouco vão importar diante das grandes revelações do Mashiach, particularmente a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, que será mantida e garantida pelo Mashiach, além de recobrarmos o aspecto básico do primeiro casal do mundo, que era o aspecto da imortalidade. Adão e Eva foram criados para serem imortais. E mais um pouquinho, quando o mal do mundo for totalmente extirpado pelo Todo-Poderoso, que haverá de se revelar subsequentemente à revelação de Mashiach, Deus vai se revelar no mundo. Deus não tem cara, não tem semblante, não tem corpo, mas nós vamos ter uma percepção de Deus muito maior do que os nossos olhos. A nossa, como está escrito nos Salmos, o rei David fala, da minha carne verei Deus. O nosso braço vai perceber Deus tanto quanto os nossos olhos. Algo para nós hoje em dia inimaginável. O mais rapidamente possível, com coronavírus, sem coronavírus, não vai fazer diferença nenhuma, que tudo isso vai ser totalmente superado com a revelação do Mashiach, a qualquer momento, e a qualquer momento, se Deus quiser. Como terminamos a Haggadah de Pesach, nós falamos Leshana Haba Birushalayim, no ano que vem, em Jerusalém. O Rebbe explica que o Mashiach se revelando agora, automaticamente, no ano que vem, todos nós estaremos em Jerusalém e todos os povos do mundo vão poder ir até Jerusalém, render tributos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como está escrito no profeta, que Beiti Beit Filah Ikare Lecholamim, pois a minha casa será chamada uma casa de oração por todos os povos e por todas as nações do mundo, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Nós vamos abrir aqui um espaçozinho para perguntas. Tudo bem, Francis? Tudo bem, obrigado. E o senhor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Deixa eu te falar. Sim. Eu estava lendo hoje, existem duas opiniões quanto à mudança do faraó. Uns falam que mudou o faraó, e o faraó era novo e não conhecia Youssef. E outros falam que não é que o faraó não é que mudou o homem faraó, é que o próprio faraó mudou tanto que não parecia o mesmo, e que ele fingiu que não conhecia Youssef. Eu não sei se tem muito a ver com a aula, mas eu fiquei numa curiosidade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, quando aparecem duas opiniões, tem que haver uma realidade maior que possa harmonizar as duas opiniões, que é difícil entendermos pelo nosso intelecto, que muitas vezes opiniões são contrastantes. Se era um faraó novo, ou que os decretos dele foram renovados, mas que ele se fez como se fosse um novo faraó. Então, na verdade, o faraó pode ter sido novo porque houve uma renovação, provavelmente uma renovação da dinastia desse faraó. E então ele era um novo por um lado. Por outro lado, ele é o mesmo faraó da época de Yosef, que acabou se fingindo não ter conhecido Yosef. Mas esse foi o primeiro faraó, e esse primeiro faraó morreu. Não é o faraó da saída do Egito. O faraó da saída do Egito é outro, né? Inclusive, o Midrash fala que ele era de estatura muito baixa, mas eu não sei se no aspecto físico ou no espiritual. Então, tem umas Agadot antigas, uns livros do relato antigos, com umas gravuras, que o faraó fala com Moshe Rabbeinu de um terraço. Num terraço, automaticamente, ele está mais alto que todo mundo, né? Curiosamente, tem alguém lá no Vaticano que também fala com as pessoas de um terraço.
Não sei se tem alguma conexão ou não sei o quê. Uma curiosidade é que aquele chapéu enorme que o pontificado lá usa no dia 25 de dezembro, à meia-noite, dia 24, aquele chapéu enorme, tem alguma semelhança, meio que cópia, do chapéu do Cohen Gadol, do sumo sacerdote no Beit HaMikdash. Era bem parecido, né? Então é isso. O Paró, ele serviu para que Deus perpetuasse os grandes feitos dele como inspiração, fonte de inspiração para a transmissão dos valores do povo de Israel nessa festa tão significativa que é o Pêssar, né? Tudo errado. Tudo de bom. Sim, a imitação de Esav pela inveja de Jacó, exatamente. Alguma pergunta a mais, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade. Rabino, boa noite. Alberto falando, tudo bem? Boa noite, Alberto. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. O senhor fez um comentário com relação ao Pêssar. Talvez não seja uma tradução a mais apropriada. Sim. E citou também com relação à questão do livre-arbítrio e Sim. mandamentos. Aí Sim. só um comentário, eu gostaria que o senhor complementasse esse questionamento. Quando eu falo em mandamento, eu estou dando ordem para você fazer alguma coisa. Sim. E quando eu falo em mandamento, aí não está tirando o meu livre-arbítrio? Então, os anjos não têm... livre-arbítrio. Eu vou explicar. Os anjos não têm mandamentos, porque Deus é totalmente revelado nas alturas e os anjos fazem exatamente o que Deus quer que eles façam. Ou seja, eles são autômatos, eles são robôs espirituais, os anjos. O ser humano pode ir além dos anjos. O ser humano tem as duas opções de cumprir o mandamento ou não cumprir. Na antiguidade, na época bíblica, havia formas de punição àqueles que descumprissem as leis, etc. Apesar de que já falamos aqui em outras ocasiões que era algo muito complexo, que é algo muito sutil, etc. Mas o ser humano ele tem as duas possibilidades de seguir a Deus ou não seguir. É isso que Hashem falou para Caim. Caim, antes de ele matar o irmão Abel, Hashem falou, olha, o pecado está à sua porta, mas se você quiser, você pode se fortalecer e você pode controlar-se e sobrepujá-lo. Então, na verdade, os mandamentos existem, mas as possibilidades em relação a eles são duas, ou de cumpri-los ou de descumpri-los, certo? Nisso consiste o livre-arbítrio do ser humano. Hashem não força diretamente, ele induz o ser humano a se ligar ao divino, ao espiritual, mas a decisão, como está escrito aqui, o Marmal falou, é individual, cada qual pode decidir sobre sua vida, né? Essa é a ideia. E apesar de ser um mandamento, ele pode ser levado em consideração ou não, particularmente nessas últimas gerações. Hoje em dia nós temos um fenômeno que a maior parte do povo de Israel, por conta das perseguições, da troca de continentes, etc. Os meus avós não eram brasileiros, eles vieram de outros países e fugiram para o Brasil por conta de perseguições. E assim aconteceu com um sem número de judeus no mundo inteiro, sempre fugindo. Isso nos últimos 2000 anos. Isso acabou nos desgastando bastante. Mas hoje em dia, mais que nunca, que Deus está mais oculto do que na época da antiguidade. Hoje em dia nós não temos o templo, não temos os 10 milagres que se revelavam dentro do templo. Hoje em dia o judeu, ou um Benoah, ele cumpre as leis divinas na base da total espontaneidade da vontade. A pessoa tem autonomia da vontade para cumprir ou não, né? E a maioria dos judeus não cumpre porque nem sabem que tem para cumprir, né? Mas a expectativa divina é não em relação àquilo que não podemos fazer. Deus não está esperando muito em relação àquilo que não podemos fazer. Deus está esperando muitíssimo em relação àquilo que sim podemos fazer. Tinha um grande líder racídico chamado Reb Zushe de Anipoli, o grande tzadik, amigo do primeiro Reb de Lubavitch.
ele era muito humilde quando ele se referia a si mesmo, ele se referia na terceira pessoa. Ele falava, quando Zusha chegar lá, depois dos 120 anos nas alturas, Deus vai perguntar para ele, Zusha, Deus não vai perguntar para ele, Zusha, por que você não foi igual Moisés Rabbeinu, Moisés? Não vai perguntar isso. Zusha, por que você não foi igual ao rei Davi, Davi Amelech? Não, não vai perguntar isso. Deus vai perguntar, Zusha, por que você não foi Zusha? Para cada um de nós, Deus pergunta o tempo todo. Alberto, Francis, Adilson e todas as outras que estão aqui presentes, por que você, Alberto, não é o Alberto que eu programei que você fosse? Porque cada um de vocês aqui presente nessa aula não aproveita o máximo potencial que o Todo-Poderoso lhes entregou como bênção, como presente, para ser aproveitado ao máximo. Então, o que Deus espera de cada um de nós é que sejamos nós mesmos, aproveitando o máximo do nosso potencial. Ok, Rabino. É porque eu me reportei lá em Shemot, capítulo 20, né, que fala mandamento que é assim, algo muito autoritário, né? Sim. Mas, Na verdade, entendi. mandamento em português. Mandamento em português. A palavra em hebraico é mitzvah. Mitzvah tem um aspecto de mandamento, mas também tem um aspecto de conexão, ligação. Com duas palavras em aramaico, tzavta vechibura, mitzvah. E também tem os 10 mandamentos, não são chamados na Torá em hebraico de 10 mandamentos, são chamados de Aseret Adibrot, dos 10 ditos. 10 ditos, e não mandamentos. Mandamentos é a tradução em outras línguas, mas no hebraico original são chamados de 10 ditos. Aliás, a diferença entre as 10 falas e os 10 ditos. As 10 falas são as 10 frases que Deus criou o mundo. Os 10 ditos são as 10 frases que Deus disse no cume do Monte Sinai, no Decálogo. Interessante que está escrito, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. E Deus falou para Moshe para transmitir. Mas como se o povo de Israel inteiro estava presente naquele momento? Por que Deus pediu para Moshe transmitir se todo o povo de Israel estava escutando Deus? Então a Hassidut, a filosofia hassídica, explica o seguinte: Hashem pediu para Moshe transmitir a conexão entre as 10 falas segundo as quais o universo foi criado e os 10 ditos segundo os quais Deus se revelou para toda a humanidade por meio do povo de Israel no cume do Monte Sinai. Naquele momento, com os 10 ditos, Deus estava justificando o fato de terem havido na criação, no Gênesis, na criação do universo, as 10 falas, as 10 manifestações de Deus que originaram toda a realidade maior. A transmissão dos 10 ditos e a conexão com as 10 falas. Ok, obrigado, Rabino. Muito bem, pessoal. Uma boa noite a todos. Que possamos ser sempre instrumentos da luz de Deus, hoje e sempre. Amém.